Ora, bem-vindos, muito bom dia, amigos. Hoje vou-vos apresentar aqui 5 trip tips, 5 rotas incríveis, 5 roteiros que eu acho que vale a pena visitarem como sugestão e verem. Ora, como já repararam, vou começar aqui por um roteiro em Trás-os-Montes, um roteiro espetacular, que vai de Vila Nova de Foscoa, está aí o mapa, atravessa na barragem, vira logo a seguir à barragem, vira à esquerda, aliás, vira à direita, e vai por aí fora até Miranda do Douro, portanto até ao Parque Internacional das Arribas do Douro, que tem uma fauna incrível, tem uma paisagem incrível, cheia de miradouros, vale a pena. E em Miranda do Douro, e nestes roteiros também que vou apresentar a seguir, eu vou pondo algumas sugestões de restaurantes e de hotéis, não todas, mas algumas que eu considero realmente imperdíveis. Portanto, se vão para estes lados, aproveitem as sugestões. Depois eu vou ali a São João das Arribas, a um miradouro espetacular, que se vê as arribas todas do Douro, e volto depois para trás até Miranda do Douro, para seguir viagem para o interior de Trás-os-Montes, até Romeu, até Jerusalém de Romeu, onde também sugiro um restaurante espetacular que há lá. Não é muito barato, mas vale a pena, que é o Maria Rita, um restaurante mais que conhecido, e claro, tem que marcar, mas vale a pena a vinda embora, à vinda para o litoral, comer em Romeu. Claro, em Miranda do Douro o tradicional é posta mirandesa, como viram aqui, e esta paisagem de Trás-os-Montes, estas estradas de Trás-os-Montes, além de sossegadas, são muito, muito bonitas. É realmente um roteiro super, que eu sugiro fazer em 2 ou 3 dias, andar por aqui, por estas bandas, porque o pessoal é simpático, a comida é boa, as estradas são maravilhosas, tem alguns motivos e alguns eventos, como em certas alturas, por exemplo, o Carnaval de Pudense, a Albufeira do Azibo, que tem uma praia espetacular, apesar muito movimentada no verão, e prontos, é realmente uma sugestão, a primeira sugestão que vos apresento aqui, que eu julgo que vai ao vosso agrado e que vocês, se não conhecem, devem conhecer, ou mesmo que conheçam, devem repetir, porque em Trás-os-Montes há sempre coisas novas para descobrir. E para dormir, finalmente, aconselho o Casal de Castro, em Abantos. O proprietário é um motociclista e aquilo é impecável. Aproveitem. Bom, a segunda sugestão são os imperdíveis Pueblos Blancos, na Andaluzia. Há várias vilórias, vários sítios, podemos fazer um roteiro como quisermos, inclusivamente podemos incluir umas cidades relativamente grandes e monumentais, como é o caso de Córdoba, ou ir até mais longe, até Granada, ou mesmo Málaga. E estes Pueblos Blancos começam aqui por Setenil Las Bodegas, que é uma aldeia ou uma vila construída debaixo de rochas, muitas ruas são cobertas, isto é devido ao calor que se faz sentir por lá, e vejam que é engraçado porque são ruas com sombra, ruas relativamente frescas e numa coisa que é única. Tem muita influência árabe, como vem pelos cafés, etc. E é um sítio bom, apesar de muito turístico, é um sítio bom para visitar, obviamente. Depois há as estradas são por montanhas, a maior parte delas, tem umas albufeiras engraçadas, tem uns recortes muito bons, tem uns puertos, isto é, sítios onde tem miradouros e onde a estrada atinge o seu pico. E depois temos Ronda, que já estão a ver aqui. Ronda é uma cidade espetacular, construída em cima de uns desfiladeiros, tem duas partes unidas por uma ponte,
Na parte de São Francisco, no bairro de São Francisco, come-se melhor. Tem lá bons restaurantes. Pá, aqui aconselho Casa Maria, que apesar de não ser barato, é também um restaurante muito engraçado. E depois há uma série de coisas aqui a fazer em Ronda, além de ir para uma tourada, se gostarem. Portanto, é realmente uma vila ou uma cidade muito, muito engraçada. Aliás, é uma cidade que deve ser visitada por todos. Pá, continuamos depois pelas estradas. Há Miradouros, Boiar, Grazalema, são tudo vilórias blancas, devido à pintura das casas, e acabamos em Córdoba, que é uma cidade monumental, uma cidade imperdível, muitos hotéis, alguns com piscineca, outros com banhos romanos. Pá, é uma questão de orçamento. Fiquem com esta sugestão também. E bom, passamos agora à terceira sugestão. A terceira sugestão, eu já fiz aqui um vídeo só sobre ela, que é uma volta de mais de 400 km pelo Parque Nacional da Peneda Gerês, onde sugiro visitar sítios que são imperdíveis, andar por estradas espetaculares, não só em termos de paisagem, como em termos de fauna, em termos de gastronómicos, tudo. E esta volta engloba a parte oeste e a parte este do parque. Eu também sugiro aqui sítios para dormir, há muitos. Não se deve fazer isto só num dia, e aqui a casa do avô Chico é realmente um sítio para um grupo ir lá dormir. O único senão é que é preciso alugar 2 noites. Depois há aqui este restaurante, Santa Isabel do Monte, ou o Açougue, em Montalegre. São restaurantes para comer umas tapas, para comer um arroz de feijão com pataniscas, coisas espetaculares. E realmente, é a minha sugestão. Este roteiro é aqui muito perto de casa, eu conheço como as minhas mãos, portanto o que eu sugiro aqui é realmente o melhor que o Parque Nacional da Peneda Gerês, desde Montalegre até Arcos de Valdevez, tem de bom. Façam isto uma vez ou duas, porque vale mesmo a pena. E nesta quarta sugestão não vou desenvolver muito. Ora, e vamos então à quarta sugestão, os imperdíveis Picos da Europa. Aqui nos Picos da Europa, em Riano, que é o ponto-chave para entrarmos nos picos, podemos optar ir pela direita ou pela esquerda. Eu opto e aconselho ir pela direita. Acho que o percurso por aí é mais interessante. Depois há aqui uns desvios que a gente pode fazer, não sei se as estradas estarão interrompidas, porque eles andaram para lá por condicionamentos ao trânsito, mas há umas estradas de terra ou de macadame muito boas, que vão de Esla-Ermida até Sotres, Las Arenas, por aí, e são estradas realmente imperdíveis. Não tenham medo de meter por elas. Sugiro também aqui o clima que se faz lá. Como sabem, os picos são um bocado chuvosos, porque aquilo é cadeia cantábrica e trava os ventos que vêm do mar Cantábrico. Não é muito quente, mas realmente, esta sugestão, esta volta, esta parece o mapa do Brasil, que vos aconselho. Ora amigos, e quinta e última sugestão. Esta desenvolve mais um bocadinho, porque é realmente uma paisagem brutal. Estamos a falar do interior, mesmo junto à raia, do interior do Alentejo. Vamos passar por várias barragens, principalmente por Alqueva. Vale a pena pernoitar por aí perto. Vale a pena esta gastronomia alentejana nesta zona. Não sei, Moura, Mourão, Monsaraz, Reguengos. São terras onde se come bem, podem crer. As estradas são porreiras, não tem muito movimento, e dão um prazer enorme, ou dá-me, a mim pelo menos, um prazer enorme andar por aqui. São estradas realmente bonitas. O Alentejo interior é muito bonito, assim como o Alentejo, digamos, da costa também o é, mas o da costa anda muito condicionado. Por aqui, é mais livre, é mais rústico, e realmente o Alqueva e outras barragens vieram dar um desenvolvimento brutal, não só à agricultura, como ao bem-estar destas gentes. Como veem, as estradas têm um piso espetacular. Passamos por cima de várias barragens. Estão aqui indicados os números das estradas.
vejam, metam no vosso Google ou no vosso GPS e façam este roteiro até o Algarve, pelo interior. Podem sair, sei lá, na N2, ali perto de Pedrógão, e depois meter pelo interior e fazer por aí abaixo. Vejam bem, isto é realmente bonito e o trânsito que isto tem é zero, anda-se aqui à vontade e é realmente um gozo indescritível. Pronto, vamos então curtir aqui um bocadinho estas estradas. Vejam as curvas. O Alentejo não é só retas, há quem diga que sim, mas não. Tem muitas retas, mas também tem muitas curvas, tem muitas árvores, tem muita vegetação, não é só searas, isso era antigamente, amarelas e secas. Hoje o Alentejo tem culturas brutais, vinho, que tem cada vez mais qualidade, inclusivamente alvarinho, o azeite, pomares cheios de fruta e fundamentalmente cortiça. E aqui Mértola é uma cidade imperdível. Mértola é uma cidade árabe, com um castelo brutal, numa zona brutal, junto aqui ao rio Guadiana. Atravessa aqui também, desagoa também aqui outro rio, que vamos atravessar agora, é o rio Oeiras, e portanto, vale a pena almoçar em Mértola, parar em Mértola, visitar Mértola, porque realmente é bonito. Alcoutim fica na margem do rio, é uma terrinha engraçada. Depois daqui para baixo vamos sempre acompanhar o rio Guadiana, até praticamente à sua foz, e vemos que o rio Guadiana, além de grande e bonito, é um rio onde se metem muitos iates, muitos barcos à vela, e é um rio que faz fronteira para a Espanha. E é um rio, portanto, que vale a pena ver com calma. E bom, amigos, ficamos por aqui. Foram estas as minhas sugestões. Espero que tenham gostado. Subscrevam, ponham likes, recomendem o canal. Só assim é que ele crescerá. E cuidadinho na estrada. Boas curvas.